O filme de hoje mostrou para uma geração inteira que o lugar mais perigoso do mundo não é um cemitério à meia-noite nem uma floresta assustadora. É o seu travesseiro. Eu sou o Thiago Belotti do canal Meus Dois Centavos e esta é a Old is Gold, série que analisa os filmes antigos da Warner aqui no Warner Play. E o filme da vez é A Hora do Pesadelo com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Os adolescentes de Springwood estão todos sonhando com a mesma pessoa e começam a sofrer mortes violentas enquanto dormem. Nancy é a primeira a perceber que o assassino é Freddy Krueger, um lunático que foi morto anos atrás e voltou para caçar os jovens dentro dos seus sonhos. A direção é do Wes Craven, ele era muito bom, ele fez um filme em 72 chamado The Last House on the Left, que é pesado, mas bom. O Novo Pesadelo de 94 é sensacional. Pânico de 96 também. Ele foi o mestre da metalinguagem dentro do horror. E aqui ele reoxigenou o slasher do início dos anos 80, trocando a trilha do acampamento pela pista biológica do sono. E honestamente, eu acho que é mais assustador. O Jason e tantos outros mascarados silenciosos perseguem suas vítimas no espaço. Já o Freddy persegue o ritmo circadiano, é outra pegada. Ele sorri, fala, provoca, debocha, e quando ele começa a correr, dá tanta agonia, porque inicialmente ele tá lá, na sombra, aparecendo lentamente, com aquele sorrisinho, de repente, ai, nossa senhora! Foi uma renovação estética e psicológica com um efeito industrial. Agora as vítimas estão no território do assassino. O Wes Craven dirige como um brincalhão metódico que cronometra a sua respiração. Ele parte de um cenário normal, um quarto, um corredor, uma sala de aula, e quando você menos espera, ele entorta algum elemento para anunciar a queda. Por exemplo, aquela cena do saco com o cadáver sendo arrastado. Aquilo mexe comigo até hoje. As transições são muito inventivas, os efeitos práticos são maravilhosos e viram armas do assassino. Esses elementos entram no sonho sem pontuação e o espectador só percebe quando o diretor quer. Ele te assusta por antecipação. A morte da Tina declara a gramática do filme, com lâminas invisíveis e um corpo orbitando. Esse efeito ficou sensacional, foi feito com um quarto giratório. Aliás, tem um documentário de 2010 chamado Never Sleep Again, que mostra os bastidores de todos os filmes. Não percam. O horror aqui não é só a base de sangue, é a traição da arquitetura. Qualquer coisa pode se voltar contra esses adolescentes. Craven também aposta em regras. Você nota isso quando ela consegue trazer o chapéu do Freddy de volta do sonho para o mundo real. A partir daí, o público meio que vira cúmplice e entende que pode jogar xadrez com o monstro. A trilha do Charles Bernstein é como uma caixa de música jogada dentro de uma fábrica. O tema principal é uma cantiga infantil em teclas frias, desafinadas e trêmulas. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. Quando vem a percussão da violência, aparece um alto-falante estourado. A fotografia usa contrastes duros durante os pesadelos. Vapor contra luz, silhuetas recortadas para esculpir o Fred em um relevo de lâminas e queimaduras. Durante o dia, a luz é mais chapada, sublinhando a banalidade da rua tranquila. Quando o sonho entra, a temperatura desliza e as sombras ganham ângulos novos. Eu gosto muito disso. Às vezes o cenário muda completamente porque certo personagem está sonhando. Ok, ela vai parar numa fábrica industrial. Mas eu gosto quando há uma transição mais sutil. Ela tá na escola, numa aula chata, pega no sono, de repente ela continua na escola, mas você tá... Ih, ai, agora? No running in the hallway. O design de produção dá ao Freddy uma catedral industrial, escadas em espiral que não levam a lugar algum, tijolos molhados, telefones abusivos e um carpete que engole os seus passos. Aliás, a cena da língua saindo do telefone dá uma agonia tão grande porque é obscena, e é obscena justamente porque é íntima. A mesma coisa vale para a cena da banheira. Quando você vê da onde tá saindo a luva, dá um desespero, é tanto que a cena nem precisava dela sendo puxada
puxada para dentro da água. Bastava aquela luva ameaçando e aí a mãe bate na porta, volta e o medo já estava instalado. É uma intimidade que ele cria com a Nancy que se torna muito perturbadora. Vamos voltar àquela cena da parede se esticando enquanto ela dorme. Aquilo é uma aula de elegância prática. O tecido esticado, a luz precisa e a ilusão de reboco dizem mais sobre o poder do vilão do que litros de sangue. Não que o filme não tenha litros de sangue, tá? Basta ver a morte do Glenn. É tanto sangue que chega uma hora que nem fica mais tão grotesco, é mais um excesso poético e é muito bom. Mas o gore é cirúrgico e não constante. O filme não depende só dele pra matar os jovens. Tem mortes com um lençol, por exemplo, onde não há sangue. A direção de arte fetichiza texturas. Metal queimado, pele com bolhas, louça rachada, madeira quebrada. O roteiro funciona à base de culpa e omissão. Os pais queimaram um monstro para salvar o bairro enterrou a história e os filhos herdaram a insônia e a vingança. O texto fala da adolescência vigiada contra a rebeldia privada, nesse caso privada de sono. Todo mundo menos a Nancy é inútil nesse filme. Ou não acreditam nela ou não conseguem seguir os comandos mais básicos. As regras do filme oscilam um pouco, dá pra ver as costuras lógicas e os improvisos. Às vezes dá pra puxar o Freddy pra fora do sono, mas ele também evapora quando é conveniente pro filme. E os adultos do filme têm um traço muito grosso e estereotipado. E isso reduz a nuance da culpa geracional. O filme tem vários finais. Naquele documentário que eu sugeri, eles falam que não sabiam como terminar, então fizeram 3 ou 4 e acabaram deixando todos. A ideia de fazer a mãe sendo sugada pela porta... Primeiro que eles usaram um boneco impossível de não notar. É um final memorável, mas que desautoriza um pouco a vitória da Nancy. Afinal, ela conseguiu ou não rejeitar o medo que o Fred causa nela? Porque parece que sim, mas aí na cena seguinte, não, ainda tô aqui. A Heather Langenkamp faz a Nancy, uma heroína prática e inteligente. Café numa mão, relógio cronometrado, fita crepe e martelo na outra, ela se prepara. Ela começa o filme frágil, mas vai endurecendo com a lógica de seu antagonista e com o fato de ninguém conseguir ajudá-la. Ela pede pro Johnny Depp, fica acordado e me chama, ele adormece na hora. Ela pede pro pai, me espera aqui, tananã, ele não tá. A fadiga no corpo dela e na expressão no final vende muito bem a premissa. God, I look 20 years old. E mesmo com aquele final, dá pra dizer que ela fecha o filme como engenheira do próprio destino. O Robert Englund faz o Freddy Krueger, o personagem que o consagrou. Aqui ele ainda nem tem toda a liberdade do mundo pra falar as frasezinhas de efeito. Depois o personagem virou outra coisa. Aqui ele tá certinho. Ele constrói o vilão através da malícia e da linguagem corporal. Quadril pra frente, ombro caído, dedos que sussurram no metal e muito deboche. Os sorrisos dele são muito marcantes. Você não vê toda hora, ele costuma estar escondido atrás da sombra, mas quando aparece um pedacinho, o que assusta nele não é o poder bruto, é a sua curiosidade cruel. E ele mantém o Fred pequeno em alguns momentos-chave, atrás de uma sombra, num cantinho aqui, atrás de um cano ali, ou atrás da própria vítima, para depois avançar como um jump scare do inferno. See, after all. E ele se comunica com suas vítimas, ele quer a atenção delas, ele quer saborear o medo. É praticamente um Pennywise. A Amanda Wise faz a Tina, coitada da Tina, né? Ela aparece pouco no filme, mas ancora o risco e deixa uma marca traumatizante. A morte dela é a tese do filme, estabelecendo a gramática do medo, combinando vulnerabilidade com assertividade. O Johnny Depp está no filme, ele faz o Glenn. Ele acha que entende as regras, mas é muito tranquilão, muito complacente e o filme o pune por isso. O figurino dele é sensacional, vamos parar um momento para admirar. O John Saxon faz o pai da Nancy, ele dá um pouco de textura ao filme, negação,
culpa e até um cansaço institucional, mas ou dificuldade que esse homem tem de acreditar na filha. E a Ronee Blakley faz a mãe da Nancy, que bebe para manter a verdade debaixo do tapete. A Hora do Pesadelo é uma canção de ninar serrilhada, engenhosa, malvada, artesanal e irônica. Resumo da ópera: 4 estrelas e meia. O filme está disponível para alugar nas plataformas digitais, sem pausas e sem comerciais. Assine o canal, deixe seu like e escreva nos comentários o que você acha desse clássico do horror. Quem é mais assustador, Fred ou Jason? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Don't fall asleep. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.